Amém. Aleluia, toda a glória a Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Queridos, essa é a primeira vez que eu prego num culto que antes da mensagem ser pregada, o povo já está incendiado. E se tem uma coisa que você nunca mais vai esquecer, vai ser desse culto na EADM. E não é porque eu vou pregar, não. É porque você passou o culto todinho balançando um papel. Então, que Deus em Cristo te abençoe. Mas eu tenho certeza que você está no melhor lugar. Você está na casa do teu Deus. Com ar-condicionado ou sem, nós glorificamos o nome do Senhor. E com Ele nós vamos até o fim, em nome de Jesus. E aí eu vim aqui, um sentimento no meu coração de cantar uma canção, rapaz. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus voltará. Um dia assim me bastará. Ele voltará. Um dia assim me bastará. Um dia eu vou subir aos céus, deixar esse torrão ao léu. Não quero saber de ficar. Um dia eu voarei. De asas não precisarei, foguete ou disco voador. Apenas eu, aleluia, atenderei ao vinde do Senhor. A força que, aleluia, a força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu, cante. Oh, aleluia! Estou, Senhor, a te louvar. Louvando então, eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar. Louvando então, eu partirei ao doce eterno, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei. Quem vai ver? Quem vai ver? Quem vai ver? Aleluia! A gravidade
Eu tenho um sonho, igreja, de ser arrebatado cantando esse louvor. Eu tenho um sonho em que os meus olhos se abrirão e eu verei o meu Senhor. Eu verei o meu Senhor. Eu verei o meu Senhor, porque está perto o dia da sua vinda. Mas para chegar lá, nós temos que avançar pelo deserto. Há um grande caminho até esse dia. Há uma jornada intensa até aquele momento em que nós estaremos com o Senhor para a eternidade. E é pensando nisso que eu gostaria que, em rápidas palavras, nos próximos 30 minutos, não vou cansar você nem a sua mão, ler contigo Deuteronômio no capítulo de número 8, verso de número 2. Deuteronômio no capítulo de número 8, verso de número 2, apenas esse verso, e nós vamos nos atentar nele até. Felipe, enquanto os irmãos procuram, eu esqueci de avisar que o nosso pastor não está conosco, porque ele foi para uma das nossas congregações, tá bom? Não é por causa do calor, não, viu? É porque ele foi para uma das nossas congregações ali. Inclusive, daqui a pouco eu vou também, que é uma congregação que foi construída na minha gestão e vai ser demolida amanhã, porque está sendo construída uma nova. Amém. Valeu? Quem encontrou, diga glória a Deus. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardaria ou não os seus mandamentos. Vamos ler mais uma vez. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, o seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Queridos, o livro de Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. É o último livro da antiga Torá, que nós conhecemos como a Lei Mosaica. Ele encerra essa coletânea que nós os chamamos, esses 5 primeiros livros, de Pentateuco. O texto que nós acabamos de ler é uma fala de Moisés, e ela é bem específica do momento em que Israel estava passando. Depois do êxodo, o povo saiu do Egito e permaneceu um ano inteiro ao pé do Monte Sinai. Foi ao pé do Monte Sinai, durante esse um ano que o povo permaneceu lá, que eles fizeram uma aliança com Deus. É justamente nesse lugar onde nós vamos encontrar o Moisés descendo do monte e trazendo consigo a lei, as pedras da lei para apresentar ao povo. Depois do povo firmar essa aliança ao pé do Monte Sinai, durante um ano inteiro, eles então começaram uma peregrinação pelo deserto. Nós conhecemos que eles passaram 40 anos perambulando pelo deserto. Não foram 40 dias, não foram 40 meses, foram 40 longos anos. E a Bíblia nos deixa saber que essa jornada do povo pelo deserto foi com toda certeza uma viagem desastrosa. Aquela geração que saiu do Egito, que saiu e atravessou o Mar Vermelho, não se qualificou para acessar Canaã, a ponto de Deus dizer com todas as letras: esses que saíram de lá, nenhum deles entrarão em Canaã, a não ser Josué e Caleb. Ou seja, meus irmãos, todos aqueles que saíram do Egito não acessaram Canaã, não viram a terra prometida. E por que não? Porque o povo era obstinado no seu pecado. O povo era obstinado na sua forma de não deixar Deus trabalhar neles e através deles. E por conta disso se desqualificaram para acessar a promessa feita por Deus a Abraão, a Isaque e a Jacó. Passada essa primeira geração, a geração do Êxodo, o livro de Deuteronômio começa com Moisés frente a uma nova geração. Perceba, aquela geração havia passado. Eis agora uma nova geração, filho daqueles que haveriam de ter saído do Egito e que precisavam firmar uma aliança com Deus para acessar a promessa de Deus. Está claro até aqui? Quem entendeu, diga eu. Glória a Jesus. Passou uma geração, surgiu uma nova geração,
E Moisés vai relembrar a lei a essa nova geração. Não é assim, pregador Reino? Então nós vamos entender que o livro tem justamente essa finalidade. O livro vai convidar a próxima geração a serem mais fiéis do que os seus pais. É justamente nesse livro onde Moisés vai rememorar toda a lei. E é interessante que quando a gente lê o livro de Deuteronômio, parece que a gente já leu, porque na verdade muito do que Moisés já disse ou está repetindo, ele já falou em uma outra circunstância. Deus fala, Deus repete, a gente aqui precisa aprender, a gente aqui precisa entender, a gente aqui precisa guardar no coração as palavras de Deus. Mas Moisés vai repetir, e é um texto escrito por ele, são os seus conselhos finais. Moisés vai readvertir as leis, e daí o nome do livro, Deuteronômio do grego significa a segunda lei, ou seja, a rememorização, espírito do gago, a respeito da primeira lei que foi dada por Moisés. O povo caminhou no deserto por 40 anos. O povo saiu do Egito em direção a Canaã, a terra da promessa, e esse povo viu grandiosos milagres. O povo viu muita coisa no deserto. O povo viu o maná que caía do céu. O povo viu milagres grandiosos naquela peregrinação. Aquele povo assistiu de camarote o sobrenatural de Deus que os guiava pelo deserto. Mas aquele povo também viu coisas terríveis. Viu a terra se abrir e engoliu um monte de gente. Viu cair infestação de cobras peçonhentas, aniquilar o povo. Aquele povo viu muita coisa boa, mas também viu muita coisa assustadora. Era um povo acostumado com provisão, era um povo acostumado com o sobrenatural, mas ainda assim era um povo obstinado, um povo pecaminoso, um povo desconvertido. Você quer ver milagre, você quer viver milagre, mas milagre não faz a fé de ninguém. O que faz a fé é ouvir a palavra e obedecer a palavra do Deus eterno. E aí, meus irmãos, é para esse novo povo, essa nova geração, que Moisés vai escrever os seus últimos conselhos. Ele já está velho, a jornada foi pesada, a jornada foi cansativa. Moisés já não aguenta mais aquele povo. Eu tenho um sentimento comigo, mas ele vai fazer o que precisa ser feito. Ele vai dizer: olha, nova geração, olhe para o Senhor, porque eu digo a vocês que só essa palavra os levará desse deserto para a terra da promessa, desse lugar de sofrimento para a terra que mana leite e mel. Você já está entendendo? O Senhor já está falando. Existe um jeito de ir para o céu, e não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, é observando a palavra do Senhor. Então Moisés vai dizer em Deuteronômio 8:2: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, o seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardaria ou não os seus mandamentos. Irmãos, foram 40 longos anos no deserto com um propósito. Repete comigo: propósito. E o mais interessante é que foi 40 anos do povo peregrinando. Uma jornada que muitos estudiosos vão dizer que poderia durar dias, mas levou 40 anos. E por quê? Moisés vai dizer aqui. Todas as palavras colocadas nesse verso são minuciosamente escolhidas a dedo, porque trazem para aquele povo um consentimento de que a mente precisa estar no lugar certo, a mente precisa estar firmada na lei de Deus. E eu quero pedir a você para abanar com força a sua testa, porque nós vamos até 7:30, porque rapidamente eu quero dizer para você o que Moisés disse àquele povo, que serviu para eles lá e serve perfeitamente para nós no dia chamado hoje. Ele começa dizendo: lembrem-se. Lembrar fala de conhecer. Lembrar fala de aquilo que eu vivi, aquilo que eu vi. Não é possível lembrar de algo que você não presenciou.
Não é possível lembrar de algo que você não viu. Não é possível lembrar de algo que você não viveu. Mas Moisés começa dizendo: lembrem-se. Irmãos, isso é poderoso demais, porque é tempo de lembrar, é tempo de rememorar, é tempo de revisitar as promessas do Senhor, aquilo que Ele tem nos dito, aquilo que Ele nos tem falado. É tempo de lembrar o que o Senhor tem feito por nós e aquilo que Ele tem nos prometido. Eu estava ali na escola bíblica dominical, há 2 domingos atrás, estava escrito no telão: uma lição de humildade. Chegou um irmão, se assentou, olhou e leu uma lição de humildade. E aquele homem começou a chorar. Ele veio na minha direção e eu disse: o que foi? Eu li ali e me lembrei do que o Senhor fez por mim. Como Ele me resgatou, como Ele me tirou da situação onde eu estava. E eu comecei a chorar, me abracei com Ele, porque é tempo de lembrar o que o Senhor tem feito, de onde Deus tem nos tirado, para onde Deus nos prometeu nos levar. É tempo de lembrar, igreja. Lembrar das promessas, lembrar daquilo que Deus tem nos dito. É tempo de saber o que é que tem nos mantido de pé. Certa vez eu fiz um exame, Denis, e no exame deu 2 negócios. Quando eu li o exame, 2 negócios de uma dor que eu sentia bem aqui. Aí eu fui no médico e falei assim: doutor, eu estou com uma dor bem aqui. Toda vida que eu boto a mão aqui dói. Assim, pô, tira a mão daí. Não, brincadeira. Não, vamos fazer um exame de imagem. Fizemos um exame de imagem com muito sofrimento, porque eu tenho um problema sério com essas máquinas. E aí estava lá, quando eu li, rapaz, o diagnóstico dizia assim: presença de um nódulo não sei das quantas e um outro cicatrizado. Eu assim, pronto. Se um ramata, imagine 2. Irmãos, faltou sangue na minha cabeça. Abriu-se um buraco, eu estava no trabalho, fui para o banheiro assim, igual um zumbi. Eu disse: Jesus, vou morrer. Vou morrer, não tenho nem tempo. Acho que daqui mesmo, nem chego nem lá embaixo. O medo tomou de conta de mim. E aí, o Espírito Santo falou comigo: abre o teu bloco de nota, digita lá, promessa. E quando eu digitei promessa, eu encontrei nenhuma nem 2, mas várias palavras que o Senhor havia falado comigo, através de servos e servas, através da sua palavra. E aí o Senhor falou: como é que você vai morrer, meu filho? Olha o que eu tenho dito, olha o que eu tenho prometido. É tempo de lembrar as promessas de Deus na nossa vida. Lembre-se, lembre-se. Deus não esqueceu de você. Não esqueça dele. E aí ele vai dizer: lembre-se de todo o caminho. Repete comigo: o caminho. O caminho nos fala de trajetória. Trajetória é o lugar onde nós estamos. Todos nós estamos indo para algum lugar. Todos nós estamos caminhando para algum lugar. O ponto é: para onde? Todo mundo está caminhando, todo mundo está com o pé na estrada. A pergunta que nós temos que fazer é: para qual endereço, para qual destino? Muita gente caminha a passos largos em direção ao inferno, porque não encontraram o verdadeiro caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Andai nele, andai nele, andai nele. Lembre-se da sua trajetória. De onde foi que você saiu? De onde foi que Deus te tirou? Por que você está aqui hoje abanando esse calor todo? Jesus te chamou para esse lugar. Você poderia nem estar mais aqui, mas Ele te escolheu. Ele te trouxe a esse lugar. É tempo de lembrar de todo o caminho. Uns estão caminhando para o céu, outros para o inferno, mas só Jesus é o caminho. E nós aprendemos hoje que não é o mais fácil, mas é o mais seguro. Não é o mais, como é que eu posso colocar, confortável, mas vai nos levar em direção ao céu. Porque ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Até pela morte nós passamos no caminho reto em direção às mansões celestiais. Lembre-se de todo o caminho, povo. E aí ele vai dizer: pelo qual o Senhor, o seu Deus, os guiou no deserto. Está aí 2 palavras boas para estar na mesma frase. Qual, irmão Felipe? Deus e deserto. É ótimo. O problema é estar só o deserto e não ter Deus. Mas se tem Deus e tem o deserto, a gente pode ficar tranquilo. Moisés está dizendo: pelo qual o seu Deus o guiou no deserto. Não foi porque ele não só apontou a direção, mas foi porque ele estava com o povo. O povo não estava só.
E aí eu vou ter que dizer o que todo pregador deveria dizer: você não está só no deserto. Pode ser que você pense que esteja, mas não está. Pode até estar quente, mas não é o seu fim. Pode até parecer que é a sua última coisa, mas Deus diz: a sua melhor versão está do outro lado do seu pior deserto. Aleluia. Deserto nos fala de preparação. Repete comigo: preparação. Todo deserto é difícil. Deserto é deserto. Não, é um meio deserto. Então não é deserto. Deserto bom é deserto complicado. E a grande verdade, meus irmãos, é que não há como acessar certas coisas em Deus sem passar por Ele. E sabe o que foi que eu aprendi ao longo da minha vida? Que todas as vezes que nós falamos de deserto, nós estamos falando de 3 coisas pelo menos. Ou o camarada passou pelo deserto, ou o camarada está passando pelo deserto, ou o camarada passou. Não tem outro jeito de fazer, porque para chegar do outro lado, para chegar a Canaã, não tem atalho, é pelo deserto, é pelo caminho difícil, mas é a preparação de Deus, é a preparação de Deus, é a escola de Deus. Eu já passei por muitos desertos na minha jornada com Deus. Aceitei a Cristo ainda com 9 anos de idade, passei pela adolescência, passei pela fase jovem, agora estou no casamento. Quando eu penso que não, olá Felipe, bem-vindo ao deserto. Porque deserto tira da gente coisas que precisam ser tiradas. Deserto prepara a gente para coisas que a gente ainda não está pronto. Eu não sei o que está acontecendo, parece que é bênção, ao mesmo instante é problema. É porque Deus está preparando você. Porque deserto é a universidade de Deus. E a tua melhor versão está do outro lado do teu pior deserto. Porque deserto é preparação. E o Espírito Santo o conduziu ao deserto, a fim de que ele fosse tentado pelo diabo. O Espírito Santo pega na mão de Jesus. Vamos para o deserto. Por quê? Porque vindo de lá ele seria batizado. O céu se abriu diante dele. Esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Oh, meus irmãos, depois do deserto o céu se abre. Mas só se abre para quem chega lá do outro lado. Ele vai dizer: durante esses 40 anos, pelo qual o Senhor, o seu Deus, os guiou no deserto, durante esses 40 anos. Vou fazer uma coisa aqui que eu sempre quis fazer, mas sempre tive vergonha de fazer. Mas vou fazer, irmãos, é isso aqui, ó. Eita, meu Deus, Jesus. Tô brincando, irmãos. É porque está quente demais. Resisti até onde eu pude. Era tão bonito. Queridos, a gente tem que... deserto, né? A gente tem que entender que o Senhor guiou o povo pelo deserto. Mas não foi só guiou pelo povo pelo deserto de qualquer jeito. Tem um tempo. Ele vai dizer: durante 40 anos. Repete comigo: processo, estação. 40 na Bíblia é tempo de preparação. Deserto é o lugar. 40 anos é o prazo. Deserto é a circunstância. 40 anos é o espaço de tempo que foi preciso, não para tirar o povo do Egito, mas para tirar o Egito do povo. É prova. O tempo de 40 anos é a prova. É quanto tempo vai levar, quanto tempo Deus vai investir na tua vida para tirar de você um crente cru, um crente meia boca, e fazer de você um crente salvo, um crente santificado, um crente habilitado para ir morar com Ele no céu. Porque pode ser que um deserto na minha vida dure alguns meses, na vida de algum outro irmão dure 3, na vida de outro irmão dure 10 anos, mas não importa o tempo, o que importa é o resultado, o processo de Deus na nossa vida, que dure 5, que dure 6, mas que nos prepare, nos revirta, nos revirta de toda a autoridade de Deus para viver as suas promessas. Foram 40 anos no deserto, irmãos. O processo medonho. E aí você pode pensar: por que não foi menos, ou por que foi mais? Porque o que demanda o tempo da prova é a aprovação do aluno. Quem já repetiu de ano, não precisa levantar a mão. Misericórdia. Mas a gente repete de ano porque a gente não se habilitou, não se qualificou para a próxima estação da nossa vida. Sim ou não?
Então a gente vai repetir. É a ré, é a ré, é a ré, até o camarada passar. Tem muita gente andando em círculos no deserto, porque não foi aprovado, e parece que não entende. Quanto mais você murmura, quanto mais você reclama, mais voltas você dá, porque você ainda não aprendeu a lição de Deus na tua vida. Tem gente vivendo o deserto para além da conta, e não é porque Deus quer, é porque a pessoa ainda não aprendeu a lição. Eu sou meio perturbado, deu para notar? E eu, muitas vezes, chego para Deus e digo: não me bata não, me peça que eu faço. Não precisa com essas ignorâncias, me peça que eu faço. Sabe, irmãos, nós temos que entender que Deus ama nos advertir. Deus ama nos preparar para as suas bênçãos. Às vezes dói muito mais nele do que em nós, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores. Mas Ele sabe que é preciso prová-los no deserto. E aí Moisés vai dizer: durante esses 40 anos, para humilhar vocês. Repete comigo: humilhar. Humilhação aqui é reconhecimento. Deus não tem prazer em humilhar, na forma humana que nós conhecemos, a ninguém. Toda humilhação humana é na intenção de diminuir, de menosprezar, de fazer a pessoa se sentir mal. Quem já foi humilhado sabe como é doloroso a humilhação. Mas o nosso Deus não é homem. Quando a Bíblia nos diz para humilhar vocês, Ele está falando aqui de reconhecimento. Quando nós somos humilhados por Deus, é quando a gente olha: meu Deus, quão pequeno eu sou, e quão grande o Senhor é, quão insignificante eu sou, e quão poderoso o Senhor é. A gente entende a nossa humilhação quando nós olhamos para nós mesmos e vemos o tamanho do nosso Deus, a sua grandeza, a sua glória. Porque a humilhação aqui é reconhecimento. Deus humilha as pessoas, irmão Felipe, no sentido de fazer que aprendam, reconheçam, removam o ego, o sentimento de que eu posso, eu sei, eu faço. Vixe, meu Deus, o negócio está feio aqui hoje. Mas é preciso, Joabe. Sabe por quê? Porque o Senhor corrige, mas só corrige quem Ele ama. Irmãos, quando Deus corrige alguém é porque Deus ama. Quando Deus corrige alguém é porque Deus não quer perder. Quando Deus corrige alguém é porque Ele sabe: eu vou continuar investindo, eu vou corrigir, porque eu sei para onde Ele vai, o que Ele vai fazer, de que jeito Ele vai me honrar. Aleluia. Deus tem nos humilhado. Como, irmão Felipe? Nos fazendo entender que grande Ele é, pequeno nós somos. Irmãos, antes de vir para cá, a minha esposa disse: deite um pedaço, durma um pouco, para você se preparar. Vixe, é o próprio Silas Malafaia, né? Deitei na cama, irmãos, rolei para um lado, rolei para o outro, uma preocupação, um negócio do juízo, sabe assim? Um medo misturado com a vontade de vir. E aí eu me levantei, fui para o quintal, olhei para o céu e disse: isso é a humilhação. E o que é a humilhação? Eu olho para o céu e vejo: é o Senhor quem faz, 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 é o Senhor quem faz. Eu posso morrer de falar aqui, mas eu falo ao seu coração? Não, eu falo ao teu intelecto com palavras. Mas o Espírito Santo prega ao coração. O Espírito Santo prega ao coração. O Espírito Santo prega ao coração. Para humilhar vocês. Para pôr vocês à prova. Diz assim: está amarrado prova. Que conversa. Prova é avaliação, prova é processo. Prova é assim, irmãos. Só se qualifica se passa. Só consegue chegar lá do outro lado se viver. O Evangelho é sobre isso. Eu não vou dizer aqui para vocês que o Evangelho é a coisa mais maravilhosa do mundo. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas tem um preço. Tem uma cruz a ser carregada. Tem algo profundo a ser vivido. Não é do jeito que a gente quer. Deus tem o seu modo. E é por isso que Ele vai
provar, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova. Por quê? Porque Deus deseja ver o nosso coração por dentro. É o que Moisés vai dizer aqui. Veja só, deixe lá o texto. Para pôr vocês à prova. Aí ele completa: para saber o que estava no coração de vocês. Irmãos, coração é órgão, né? Misericórdia. Órgão interno. Coração é o quê? Ou seja, ninguém vê coração a não ser que abra a caixa dos peitos e olhe lá dentro. Estou vendo agora. Coração é interno, nós não conseguimos ver o coração de ninguém. Eu não vejo o coração de vocês, vocês não veem o meu, a não ser que a gente abra. Mas Deus não. Deus olha para nós e enxerga o íntimo do nosso ser e o mais oculto das nossas intenções. Samuel, não olhe para a aparência, porque o homem vê o externo. Eu olho e vejo o coração. Deus olha daqui e vê o teu coração. Conhece as suas falhas, mas conhece as suas virtudes. Conhece os teus medos, mas conhece a promessa que Ele plantou na terra do teu coração. Coração, igreja, nos fala de identidade. Identidade é o centro da alma humana. A Bíblia vai dizer que tudo procede do coração, mas ele é enganoso. Então, coração é terra que ninguém pisa, ninguém anda, não é assim o dito popular? Deus anda, Deus pisa, Deus circula, Deus olha, Deus pega na mão e Ele diz: não dá não, esse coração aqui está condenado. Ezequiel vai dizer: eu vos darei um novo coração, tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Deus quer regeneração, Deus quer transformação, Deus quer reforma interna, igreja. Deus quer fazer uma autópsia nossa. Vixe. Porque todo coração de pedra Deus quer arrancar. E vai doer, meus irmãos. Vai doer, minha irmã. Mas vai ser para o nosso bem. Irmão Felipe, você não sabe. Cheguei aqui tão angustiado. Eu sei, eu sinto daqui. Mas Deus está olhando e vendo o teu coração. E Ele vai dizer: não, eu vou trocar. Não dá mais para Ele carregar todo esse peso, toda essa angústia. Não, eu vou agir, eu vou intervir. Eu vou dar um novo coração. E aí Moisés vai encerrar, e eu termino aqui. Se guardariam ou não? Amém. Eita, pastor, está aqui para o senhor desfazer, ó. Misericórdia. Sim, onde nós estávamos? Sim. Onde é que nós estávamos? Sim, coração. Se guardariam ou não os seus mandamentos. Calma, que eu vou ler de novo. Para saber o que estava no coração de vocês. Para quê? Se guardariam ou não os seus mandamentos. Moisés encerra nos falando que tudo que nós devemos guardar na tábua do nosso coração é os valores e os mandamentos de Deus. Os valores e os mandamentos de Deus é o chão que nos sustenta, é o teto que nos protege, são as paredes que nos guardam. O Senhor fala ao coração da igreja hoje: onde estão os meus mandamentos? Onde estão os meus valores? Aí você vai responder: a tua palavra guardei no meu coração, para não pecar contra ti. O Senhor deseja ver os mandamentos dele nas tábuas do nosso coração. E aí eu chego no final dessa palavra. Já deu, está quente demais. Estou em tempo de cair para trás.
Mas quando eu comecei a lembrar e pensar nesse texto hoje, eu comecei a rememorar tanta coisa no meu coração. Porque esse texto é sobre mim, mas esse texto também é sobre você. Quantas vezes estamos aqui na igreja, como nós falamos na escola bíblica hoje, mas o nosso coração está em outro lugar, nossa mente está numa outra dimensão. Onde é que a gente vai jantar depois daqui? Estou doido para correr para o carro e ligar o ar bem gelado. E Deus está falando conosco, Deus está nos chamando a uma aliança nova. Deus está gritando alto: desse jeito não vai dar, desse jeito não vai dar, desse jeito é andar pelo deserto. Mas hoje Deus nos diz: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, o seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Vou encerrar dizendo para você que eu aceitei Jesus de 8 para 9 anos de idade. Nós morávamos numa vila. Vocês me aguentam até o fim? Amém? Nós morávamos numa vila tão estreita, irmãos, que a gente sentava na sala e a gente almoçava conversando com a pessoa do outro lado. A Vila do Chaves era condomínio de luxo. Era um beco, na verdade. O Antônio Chaves vai lembrar disso. E naquela mesma vila morava um tio, irmão da minha mãe, que tinham 2 crianças. Eu fui filho único até os 10 anos de idade. Mas aqueles 2 jovens, crianças como eu, eram minha família, meus irmãos. Fomos criados juntos, desde o berço. E todas as vezes que eu chegava do colégio, que eu estudava à tarde, eu corria para a casa deles para ficar lá até a hora que a minha mãe chamasse. Mas aquele dia foi diferente. Quando eu cheguei lá, eles estavam se arrumando. Havia um movimento na casa. Eu chamei a Janaína de canto e disse: para onde é que vocês vão? Ela disse assim: nós estamos indo para o culto. Aí eu disse: o culto? Irmãos, isso foi há 20 anos atrás. O evangelho não era tão popular como ele é hoje. Não era todo mundo que tinha acesso. E quando eu ouvi eles dizer que eles iam para o culto, gerou em mim um desejo tão grande de ir para o tal culto. Eu disse: eu vou também. Ela disse: vai lá, pede a tia, se ajeita e vamos. Eu saí da casa deles, corri na minha casa, cheguei na cozinha e disse: mãe, a senhora deixa eu ir para o culto? Minha mãe, mansa do jeito que era, coach do Capitão Nascimento, ela olha para mim e diz: não. Irmãos, e a minha mãe é uma mulher daquele jeito. Quando ela diz não, é não. Eu morei com ela até os 30 e poucos anos de idade. E a lei dela era a lei que vigorava, porque a casa era dela. Mas naquele dia, rapidamente, eu saí da presença dela chateado. Não murmurei, não botei defeito, não fiz cara feia. Até porque quem tem juízo tem consciência. Saí de casa, me assentei na esquina onde nós morávamos. E naquela esquina onde eu me assentei, eu vi a casa da irmã aonde haveria de ser o culto. Porque aquela congregação surgiu na sala da casa daquela irmã. E eu não sei porquê, pastor Gilmar, mas quanto mais eu olhava para lá, mais eu tinha vontade de ir, e mais eu chorava. Irmãos, eu comecei a chorar na casa de umas 5h30, e fui chorando até 6h30 para 7 horas, sentado naquela esquina, olhando o lugar aonde seria o culto. Aí quando deu um horário, minha mãe botou a cabeça para fora: Felipe, vem cá. Aí eu: pronto, agora eu vou chorar valendo. Agora eu vou ter motivo para chorar. Cheguei diante dela e disse: oi, mãe, tudo bem? Você está chorando por quê? Porque eu queria ir para o culto. Nunca tinha ido no culto, sabia nem o que era. Olha só, que arriscado, que ousado. Você quer ir para o culto? Eu quero. Ela disse: pois corre em casa, se ajeite e vá para o culto. Irmãos, entrei em casa numa alegria. Peguei a melhor roupa, e era a melhor roupa mesmo. Uma roupa só, era a roupa do batizado, do casamento. A melhor roupa, era só aquela, mas era a melhor que eu tinha. Ainda me lembro como se fosse hoje. Uma blusa branca, um colete preto, um short social e um sapato sem meia, porque eu sempre fui estiloso. Peguei aquela roupa, me aprontei, peguei na mão da minha prima
e fui em direção ao culto. E no caminho era: como é lá, de que jeito é, de que maneira vai ser, meu Deus, uma ansiedade. Cheguei na casa daquela irmã. Era uma casa muito humilde, irmãos. Uma sala grande, mas no cimento grosso, paredes sem reboco, um bico de luz bem no meio da sala, uns bancão de madeira, uma caixa de som rouca, irmãos, que só Jesus. Entrei pela porta da sala, meio inebriado, fui indo em direção ao altar, me assentei no primeiro banco. Irmãos, vocês não sabem. Eu olhei ao meu redor e eu disse: eu estou em casa, esse é o meu lugar, eu nasci para esse dia. Jesus diz para você hoje: lembre-se de onde Ele te tirou, de onde você estava. Ele quer fazer nova todas as coisas. E hoje é esse dia de você dizer: Jesus, é bom demais te servir, é bom demais viver para ti. E nesse passo eu vou até aquele grande dia. Quem é que está aqui que não está pronto para esse dia? Quem é que está aqui que quer saltar dessa cadeira, vir à frente e dizer: eu quero esse Jesus, porque eu vou com Ele até o fim? A oportunidade está aberta até o final deste culto. Mas eu queria dizer para a igreja hoje: nós vamos até o fim. Nós vamos até o fim, nós vamos até o fim, chorando, gemendo, rindo, se alegrando, mas só vamos parar lá, porque lá Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia, amém. Estou aqui para servir e entregar minha